Senhoras e senhores, boa noite para todos. Boa noite. Queridos amigos, que possamos, com a alegria de sempre, retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, que fundamenta não só a nossa reunião, como também todos os trabalhos dessa casa. Que essa noite represente para nós uma bela oportunidade de aprendizado, mas também que os benfeitores espirituais nos auxiliem para que possamos nos envolver espiritualmente e angariarmos aqueles recursos que necessitamos para as nossas as terapêuticas espirituais que necessitamos, além do envolvimento fraterno e amigo que alimenta as nossas almas. Nós estamos, para quem está vindo a primeira vez, aqui nós fazemos o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina e foi editado em 18 de abril de 1857. O livro é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos estudando a segunda parte, que trata exatamente dos aspectos científicos da doutrina espírita, que é intitulado O Mundo Espiritual ou dos Espíritos. Nós estamos trabalhando no capítulo 4, que é intitulado Pluralidade das Existências. E hoje nós vamos iniciar o tópico Encarnação nos diferentes mundos, que é a questão 172. Apenas relembrando que na semana passada nós trabalhamos a questão 171, que trata do tópico Justiça da Reencarnação. Então hoje nós não vamos fazer a leitura que remonta ao texto anterior, para que a gente possa já iniciar com esse enfoque novo. Então, a questão 172, Kardec formula assim aos espíritos: as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Repetindo, as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Resposta: nem todas. Vivemos-las em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora sejam das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Vamos ler 173 também. A cada nova existência corporal, a alma passa de um mundo para o outro, ou pode ter várias existências do mesmo globo? Resposta: pode reviver muitas vezes no mesmo globo, se não avançou bastante para passar a um mundo superior. Bom, o texto simples, fácil de compreender, de entender a didática dele, mas nós vamos refletir aqui em alguns pontos. Na questão 172, as nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra? Então nós, que vimos aqui um estudo em torno da justiça da reencarnação, estamos trabalhando com muita tranquilidade no que reporta a reencarnação significar
acima de tudo, oportunidade. Não é isso, Fernando? A reencarnação é um mecanismo evolucional que também expressa a misericórdia de Deus, que concede a cada um de nós todas as oportunidades necessárias para o nosso burilamento, para o nosso crescimento. Isso para nós está ficando bastante tranquilo, está? Bom, embora podemos imaginar que podemos estar diante de algum coração aqui presente, ou que nos acompanha à distância, que não necessariamente acredita na reencarnação. Nós respeitamos, mas a doutrina espírita, um dos pontos fundamentais desta ciência divina é estudar a lei de progresso, tendo na reencarnação sua fundamentação. Nós não vamos discutir aqui que a reencarnação ela foi expressada, ela foi manifestada em quase todas as religiões, não é isso? Das mais antigas. Senão a gente fica aqui batendo em alguns pontos que para nós já está mais do que implementado. Jesus nos revela com muita propriedade, quando conversa, por exemplo, com Nicodemo. Quando Nicodemo, um príncipe, um rei, melhor, um estudioso do judaísmo, pergunta a Jesus como fazer para entrar no reino dos céus. É isso? Para herdar o reino dos céus. E Jesus define para ele que é necessário nascer de novo. Então, os discutidores podem pegar naquele ponto. Mas nascer de novo é apenas um processo de conversão, né? É você mergulhar num propósito, num batismo, enfim. Muito bem, nós sabemos que a tomada de consciência e a definição do que reporta as mudanças, elas são, isso representa um grande mecanismo de um batismo, podemos assim chamar, ou uma iniciação espiritual. Mas para nós, uma vida só não é suficiente. E o próprio Paulo de Tarso define isso para nós na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Quando ele está falando, por exemplo, da ressurreição de Jesus. Se o Cristo não ressuscita dos mortos, é vã a nossa pregação. Porque os mortos não ressuscitam. E os mortos ressuscitam necessitando de novas experiências. Nós não ressuscitamos para permanecermos num lugar aguardando o julgamento. Isso no século XXI não nos cabe mais. E é muito interessante quando Paulo, inclusive, diz assim: se é vã a nossa fé, não justifica nós estarmos aqui estudando o Evangelho. Vamos ficar no mundo, né? Vamos cuidar das coisas do mundo. Vamos ficar no prazer, vamos ficar nas coisas elementares aí. Por quê? O projeto de transformação espiritual é um projeto que exige de nós dedicação, perseverança, organização, né? E acima de tudo amor. Porque também nós não podemos conceber um projeto na base do sacrifício. Religião, para o ortodoxo, pode ser implemento de disciplinas sacrificiais. Mas para Jesus não podemos analisar dessa forma. É uma coisa você renunciar conscientemente, você renunciar por amor. A outra coisa é você renunciar na base da chibata. Os valores espirituais, ou a educação espiritual, ela não se dá de fora para dentro. É tomada de consciência e movimento que implementamos de dentro para fora. E para você fazer de dentro para fora, basicamente você tem que ter estímulo. E você tem que ter sentimentos que sustentem isso, porque senão fica um mecanismo periférico. Como muitos, como milhões estão procurando.
a religião como um movimento periférico de práticas, de ortodoxia, né? Inconscientemente estão procurando a religião por medo, ou então por culpa. Aí eu cometi um delito, então será que eu vou pagar ou vou para o inferno? Não, vamos resolver isso. Ou então está com medo de acontecer alguma coisa, não é? Está com medo do demônio, está com medo disso, está com medo da falta de dinheiro, está com medo. E vão procurar Jesus, ou vão procurar Maomé, ou vão procurar o pastor, e cada um vai elegendo os seus pontos. Não está errado, viu, gente? Vamos até colocar isso com muito carinho. Nós respeitamos, porque a prática religiosa está contendo o afã de bilhões. Aí eu vou ampliar. Bilhões, que por conta da religião, a religião funciona como um certo freio, impõe certos limites. Mas ao mesmo tempo, esses bilhões já começam a ficar insatisfeitos, porque as religiões não atendem, por exemplo, o grande avanço tecnológico, da ciência, não é mesmo? Ah, mas está tudo parado, continua assim, o pensamento cartesiano, fechado. Para onde que eu vou? Ah, eu vou para um lugar, vou ficar lá aguardando o juízo. Nós já reencarnamos tantas vezes, agora eu vou falar em nível intuitivo. Porque mesmo quem não concorda, não acredita, intuitivamente ele sabe que tem alguma coisa. Porque ele mesmo já desencarnou e já reencarnou. É da lei. Isso é lei natural. Lei natural. Quando, voltando até o diálogo de Jesus com Nicodemos, quem gosta de registrar, esse diálogo está no capítulo 3, narrado por João Evangelista. Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Qual foi a pergunta que ele fez? Mas como um velho pode nascer de novo? Ele volta para o ventre da mãe? Aí Jesus vai dar uma lição para ele poética. O vento sopra onde quer e a gente não sabe de onde ele veio. O vento que ele está se reportando é o espírito. Você não sabe de onde ele vem, mas ele está se movimentando. Você não sabe para onde que ele vai também, sabe? Se você soubesse, você não teria o desafio de aprender a escolher, né? Você já definia comportamentos, cartilhas, porque isso aqui, por exemplo, no nosso caso espírita, vai nos levar lá para as regiões de nosso lar. Ou aqui em Belo Horizonte, a cidade de Novos Horizontes. Você faz isso, aquilo. Os benfeitores espirituais não definem cartilha. A gente pega as psicografias do Chico Xavier, por exemplo, tem uma só que é um pouco de cartilha, se chama Agenda Cristã. Essa Agenda Cristã, o André Luiz pega assim, olha, não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, a gente até entende, porque tem espírita que precisa mesmo. Você pega, busca, por exemplo, Emmanuel não diz o que a gente tem que fazer. Ele propõe. Porque não tem cartilha fechada para duas pessoas. Nós mesmo não conseguimos implementar cartilha para nós, como é que eu vou implementar para o outro? A definir o que? Cada um é um universo em expansão. É um universo pulsátil. E o nosso desafio é aprender a organizar e viver dentro desse universo. Bonito, né? Mas no próprio diálogo, voltando a Nicodemos, puxa vida, eu vou pegar o texto de Nicodemos e ficar lendo. Mas é assim mesmo que funciona a reunião espírita. Ele fala para o Nicodemos assim, Nicodemos não entendeu. Ele estava falando da reencarnação. Aí ele fala assim, mas como pode ser isso? Aí Jesus fala, mas me surpreende. Você que estuda, você já tem condição de entender o que é a reencarnação. Mas aí Jesus põe um ponto, não final, mas ele põe uma reticência para que Nicodemos, até hoje, que somos nós Nicodemos, estejamos refletindo. Aí Jesus diz assim, se vos falo das coisas da terra
e não me compreendeis? Quanto mais as coisas celestiais. O que ele está querendo dizer? Reencarnação é lei da Terra. É lei natural. Porque você não precisa acreditar na reencarnação para você reencarnar. Certeza que nós temos aqui que vamos morrer, não vamos? Vamos morrer, gente? Você. Não, morrer, espírito não. Você vai morrer, Ana? Vai? Você, eu vou. Eu já respondi completo. Como é que você respondeu, Rita? Eu não ouvi. Espírito não, a carne sim. Ah! A carne vai para debaixo da terra, não vai? Mas espírito não. E fica lá só um pouquinho. E são tiquitinhos mesmo, que Porque ele não está arriscado lá. O Honório que gostava dessa. Veio a desagregação molecular, né? As moléculas de carbono ficam ali na terra, e vem uma plantinha, né? Vem uma plantinha e nasce ali, aí vai lá, a viúva, fazer uma homenagem para o marido que está desencarnado, né? Ela não entende, dia dos mortos. Aí ela fica toda enternecida, aí de repente tem uma florzinha lá na beirada do túmulo, essa florzinha tá bonitinha, aí pega a florzinha que foi desenvolvida na molécula de carbono e leva para casa, chega em casa, olha filhinha, o que eu peguei no túmulo do papai, aí põe lá, põe uma aguinha, põe em cima da geladeira e fica aquela flor. Pois é, aí fica lá de quando a vaca não come, né? Pois é, aí de repente a flor morre, tá lá a molécula de carbono no corpo do marido, né? Aí daqui a pouco ela joga lá na horta, né? Aí a molécula de carbono vem, aí nasce uma couve. Aí ela vai lá, pega, ó que couve gostosa! Entende? Que morreu foi o corpo não morreu também, ele desintegrou. Desintegra. Os químicos, os biólogos nos dão uma aula aí falando dos carbonos, como é que funciona o processo do nascimento e da morte do corpo. Nós, o espírito é imortal, ele vai para o mundo espiritual. E depois ele volta, porque é necessário. Ele não dá conta. Vão de operar. A gente dá conta de ficar tudo ao mesmo tempo? O mundo espiritual é dinâmico. Só que eles nos concedem a oportunidade de trabalhar lá, mas depois dizem assim, olha, tem que voltar. Porque aqui, nós estaremos no mundo espiritual, a gente vai estar trabalhando, relacionando, estudando. Mas o desafio para implementar a evolução não é no mundo espiritual. Vamos deixar isso muito claro, inclusive os espíritos que estão aqui. E tem espírito aqui com medo de reencarnar, ou então estão indiferentes à reencarnação. Por isso que a reunião aqui não pode ser fechada. Eu estou aqui no texto falando de reencarnação nos mundos. Mas lá voltamos lá para falar da desencarnação e da reencarnação. Porque tem espírito aqui que está nos acompanhando, mergulhados em cursos preparatórios para a reencarnação. Possivelmente junto com vocês. Nas nossas famílias. Seja como filho, como sobrinho, como neto. Pode ser nós que estaremos nos auxiliando-os vibratoriamente, porque tem relação, tem sintonia, tem afinidade, estamos ajudando-os com a nossa vinda no centro espírita para eles virem depois. Pode ser que eles estejam conscientes disso, como não. Pode ser algum chamado aí, para uma grande parte aí, de obsessores. Particularmente é um termo que ele é usado por Kardec, mas a gente já está caminhando para entender os obsessores como grandes adversários, mas amigos. Estão lá querendo te cobrar o que tu fez com ele lá atrás. A partir do momento que nós começamos a promover as nossas mudanças, de alguma forma eles vão sendo sensibilizados. Uma reunião de evangelho quer ter um alcance que a gente não imagina. Até que vai chegar lá, vou ter que voltar. Agora não pensem vocês que é fácil. Nós costumamos dizer que reencarnar é muito mais complexo do que desencarnar. Tem lógica, seu Fernando? Não. Aqui sim.
cessar o fator vital, vai morrer. É fácil. O indivíduo que fica deslocado e que tira a própria vida vai fazer uma atitude e vai desenganar. Ô, Carlos. Agora, quando a gente fala no sentido de uma reencarnação preparada, elaborada, discutida, o assunto é complexo. Isso envolve o quê? Corações que vão te receber. Faz de conta que nós somos no mundo espiritual. Como é que tá as coisas lá embaixo? Não tá fácil não. Porque papai não tá me querendo não. Mas que isso? Eu chego perto dele e fica todo bloqueado. Então, o negócio lá, estou falando, estão em crise, não tem dinheiro. Ué, mas eles ganham tão bem, mas na visão deles eles não têm dinheiro para me receber. Mas eu preciso voltar. Pois é, o meu inimigo é o vovô, hein? Como é que vai ser? Aí o vovô começa a dar palpite, olha, você não pode engravidar de novo não. E o vovô não está sabendo que ele está falando isso porque ele está começando a se sentir assolado, incomodado com a presença espiritual de um adversário dele. E na hora que ele fala para a filha dele, ele está falando indiretamente para o outro que está ouvindo. Como é que funciona isso? Então se esse espírito para reencarnar fica perto da gente? Vocês têm dúvida? O Cupido. Vamos lá para a Grécia. Cupido me flechou. Quantos relacionamentos aconteceram em face ao envolvimento dos Cupidos? Cupido é o que? Anjo? Depois que reencarna, os filhos tudo é anjo. Na realidade foram os anjos, os filhos lá que auxiliaram a promoção para que o casal se reencontrasse. Mas e o desafio? O casal reencontrou. Agora vai tudo bem. Não é assim não. Você tem que se preparar, porque olha o contexto que vai abrir aqui. Olha os corações que vão estar na órbita desse casal. Olha a tendência dessa família. Olha isso. Olha aquilo. Olha para onde que tu vai. Nossa Senhora. É a minha área frágil. Você não está estudando aqui no mundo espiritual? Você tem que aprimorar essa área? Como que você vai aprimorar essa área, seu Fernando? Se você não vai para um núcleo no qual você vai ser testado nessa área. Aí a gente vê a questão das tônicas familiares. Porque cada família tem uma tônica. Tem pequenas tônicas. Para dar uma ideia de diversidade. Mas existem tônicas. Existem tendências, habilidades. Estava conversando com uma amiga aqui outro dia, ela falou assim, o papai era advogado, eu fiz advocacia, agora meu filho está querendo também. Mas você vê, eu não queria que ele fizesse. Mas ele está, por que será? É a linha desses espíritos. Ou são músicos, ou são políticos, são comerciantes. Isso é uma linha assim de projeção socializante ou profissional. Famílias de religiosos. Não tem isso? Então, se tem algumas tônicas nesse sentido externo, existem as tônicas no sentido de virtudes e de vícios. Então não é fácil para o espírito afirmar assim, eu estou indo. Agora, existem espíritos que não possuem condições de preparar as suas reencarnações. Existem espíritos que são retirados das furnas, espíritos que estão extremamente debilitados, em sofrimento, disfunção, loucura, viciações as mais complicadas, compulsórias, tendências da criminalidade na sexualidade e etc, 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 que são retirados por misericórdia desses lugares mais abjetos, lugares mais complicados,
e são trazidos para o núcleo da reencarnação na Terra. E chegam a ser verdadeiros, em tese, temos que ter cuidado com essa fala, verdadeiros frutos teratológicos de um grupo, de uma família. Ele não consegue se ajustar. Tamanha, por exemplo, a alucinação que ele vê. Não dá conta. E passam a ser verdadeiras marcas para os pais, irmãos, ou até a sociedade, até uma comunidade. Quando a gente vê, por exemplo, nos jornais que nos trazem essas notícias, a gente fica assim, assustado. Eu não posso parar para dizer e afirmar que são espíritos que antes sentaram, fizeram curso, assistiram reuniões como essa, pediram para papai, para mamãe, para titio, para um coração amado para ser a esposa dele, e tudo organizado. Não é possível pensar assim. Entenderam? Quando a gente fala de planejamento reencarnatório, tem uma lógica, você tem que ter uma coerência, porque senão fica assim, o assunto fica meio ficção científica. Agora, cada um que está compondo uma reunião como essa aqui, eu não tenho dúvida de que no mundo espiritual um dia nós participamos de algum conclave parecido com esse. E possivelmente matriculados em cursos de espiritualização, para a gente tentar aqui errar o menos possível. E, inclusive, solicitamos que ao chegar aqui na Terra, que a coisa apertasse, para ver se, né, a coisa apertasse. É como se o chá de fenda pegasse um parafuso e vamos lá, para a gente não desviar de novo. Mas vamos voltar. Então, a reencarnação para nós é lei. Mas se vos falo das coisas da terra, não entendeis? Esse diálogo de Jesus com Nicodemos representa a intelectualidade reencarnada no planeta Terra. Você sabe que 3/4 da humanidade, de 7 bilhões, 3/4, faz as contas rápido, são pessoas que acreditam na reencarnação? Vamos partir da Ásia, né? A maior parte da população está lá. A Ásia, a Índia, né? Pessoas reencarnacionistas. Agora, por que os budistas são reencarnacionistas? Grande parte da população dos Estados Unidos da América é reencarnacionista. Então nós concluímos o seguinte, que acreditar na reencarnação, nós, Nicodemos, já acreditamos. Mas nós não tentamos entender. Por isso que continua um painel de muitas dificuldades. Então como que nós vamos entender das coisas celestiais? Deu aí? Então nós estamos aqui estudando a reencarnação com muita tranquilidade. Nós estamos estudando a reencarnação como um projeto atual que tem a ver com a sua vida, no seu trabalho, na sua família, com seus amigos. Isso é reencarnação. E a gente tem tanta dificuldade, né? Porque na hora que a prima solta uma bomba lá na sua casa, você olha lá, você é espírita. Nossa, até que pode. E a prima também é espírita. Ela ainda frequenta o centro espírita. Nem ela nem você estão entendendo o processo. Porque quando se soltar a bomba na tua casa, que bom. Porque eu já logo compreendo que quem soltou bomba ontem fui eu. Porque uma bomba não explode na sua casa à toa. Explode, Cleio? Hã? De jeito maneiro. Não tem lógica. Da mesma forma que eu estou tentando dizer que não é por acaso que nós estamos juntos aqui.
Tem pessoas que falam assim, engraçado, eu vou em várias casas espíritas, mas eu gosto da FEA. Como outras que vêm aqui, mas gosta é do Sheila, é do Albino, e aí vai. Por que a gente gosta, no nosso caso, da FEA? Quem quer arriscar? Afinidade das almas. Afinidade das Afinidade. almas. É um, estimula o outro a continuar. Entendeu? Tem afinidade, você... A maioria que nós não nos conhecemos dessa existência. Eu nunca sentei nessa existência. Eu nunca. Ai, a força do ar. Eu nunca sentei. Como é que é seu nome? Ana. 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 Sabe que eu descobri que a minha bisavó chamava Ana? Também. Olha, não vão perguntar o sobrenome, não, porque. Né? Baixa! Mas, Ana, eu nunca sentei com a Ana nessa existência para conversar coisas, né, da vida dela, da minha vida pessoal. Mas por que a Ana está aqui? Por que eu olho para a Ana com tanta simpatia, com tanto carinho? Porque tem alguma coisa que sustenta isso. Da mesma forma, por que eu não dou conta daquela lá? Nossa, que carro! Além de tudo, é minha sogra! Eu tenho que aturar! Vai aturar! De vez em quando a gente escuta isso no dia a dia, na sua família. Aí a gente escuta, pensa do lado de cá, é tudo que você precisa, é a família dele. Hein? Não é assim? As dificuldades é porque havia um comprometimento. Existe uma relação. Deu aí? Ô Rita, você levantou a mão, já atendeu? Não, é que Pode falar. a questão da dificuldade da reencarnação, né? É tão grande que tem um livro que o narrador, Camilo Castelo Branco, ele... Memórias de um Suicida, É. Ivone Pereira, década de 30. Isso mesmo. Eu não ia falar o nome, porque tem gente que não gosta do livro, né? Não, mas Ele é um show de evangelho. sem dúvida nenhuma. Ele ele fica sem reencarnar até no último instante. Ele quase que compulsório a reencarnação dele. No finalzinho que ele aceita. Ele adiou ao máximo, por medo. Ele deixa claro. Tanto é verdade, eu vou dar um exemplo. Existem espíritos que têm profundas inibições. E são inibições que foram de alguma forma enquistadas ou imputadas por eles mesmos no mundo espiritual. Então a dificuldade de socialização, insegurança, uma série de fatores que são respostas de comportamentos passados. É tudo. Então a gente tem que ter muito carinho, tanto com aqueles que estão conosco, quanto carinho conosco mesmo, com aquelas áreas que a gente ainda tem muitas fragilidades. Então o carinho que eu falo é o carinho com o semelhante, a gente parar de exigir tanto do outro. Olha, se você não tem palavras para edificar, cala, é melhor. E pensando mal, você já está... Jesus já falou, né? Cuidado com os pensamentos. Mas é melhor, ou é menos mal, você pensar de uma forma complicada e não expressar. Porque quando você expressa, você está registrando em cartório. Então, como dizia o Honório, nem tudo que eu penso, eu falo. E nem tudo que eu falo, eu escrevo. Ah, viram a didática? Porque se você escreveu, aí, meu amigo, além de ter registrado em cartório, você distribuiu o panfleto na Praça 7, lá no centro de Belo Horizonte, para todo mundo. Entendeu? Então eu vejo aí na internet quantas pessoas fazendo bobagem. E escrevem mesmo. Aí amanhã vai reclamar. Vamos pensar nisso. Quem mais que levantou? O senhor levantou a mão, senhor Fernando. Mais alguém queria falar? Pois não. Esse que eles falam aqui para reencarnar chorando, para desencarnar, não é somente
Dona Nilza lembrou da reunião de quarta-feira. Já tá tendo no blog lá. Ah, não foi de quarta. Porque nós fomos conversar nisso aqui, não é? Ou seja, o grande lance é aquele indivíduo que desencarna deixando a turma de cá chorando. Porque quando ele reencarnou, ele chorou e a turma daqui aplaudiu. Isso são expressões filosóficas dos índios americanos, herdados, né, dos maias. Ou seja, quando o indivíduo desencarna e está todo mundo chorando, significa que ele fez muita coisa interessante, em tese. Em tese, né? Porque tem muitos que choram quando vê alguém partir. Ele está chorando não é pelo outro, não, ele está chorando é por ele mesmo. Ou chorando porque está arrependido, porque não aproveitou a oportunidade, ou chora porque começa a sentir que ele é tão frágil que ele também pode desencarnar. Que a vida não é assim, do jeito que a gente pensa. Então o ambiente de um velório, ele é riquíssimo. Por mais que os homens estão tentando fazer de tudo para mudar esse contexto, mas assim, ele é muito rico. Ele disse que agora o negócio é fazer festa. Diz que aqui em Belo Horizonte inauguraram uma loja aí que o povo... É um salão de festa. Então tem um lado positivo, né? Porque é uma festa. Mas por outro lado a gente tem que olhar com os olhos preocupados, porque todo mundo vai para a festa e esquece do sujeito que está lá, que precisa de oração muitas vezes. O assunto não é fácil, não. O Casalberto tem 35 minutos de reunião. As nossas diversas existências corporais se realizam todas na Terra. Eu não falei nada disso até agora. Nem todas. Vivemos em diferentes mundos. As que passamos na Terra não são as primeiras, nem as últimas, embora seja das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Analisando o texto de uma forma objetiva. Capítulo 14 do Evangelho de João, primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou ter dito. Kardec explica essa passagem no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A casa de meu Pai eu conheço. As moradas são os planetas, né? Todas as habitações, né? Todos os pontos em que existe vida, né? Moradas. Como também existem as moradas espirituais, a morada da alma. Entendeu? O nosso planeta Terra, a ciência já trabalha aí, André Luiz de alguma sorte corrobora, um planeta que tem 2 bilhões de anos. A sociedade, os homens na Terra, os registros são em torno aí de 30 mil anos para cá. Nos reportando, por exemplo, a China antiga, né? A Bíblia data a civilização com em torno de 6 mil anos. Olha que interessante. Então, os estudos arqueológicos, pegando os primatas, nós vamos trabalhar aí com em torno de milhões de anos, né? 1 milhão, 2 milhões, dependendo do tipo, né? Da raça. Até chegar no Homem sapiens, de 100 mil anos para cá. Então, vamos pensar o seguinte. A civilização, vamos pensar nela a partir de 30 mil anos para cá, não é possível, doutrinariamente, cientificamente, ciência espiritual, nós nos desenvolvermos como homens em apenas 30 mil anos. Bom, é muito pouco tempo para desenvolvermos e definirmos o estágio atual que nós estamos. Então, nossa existência como homens,
a existência não começou aqui na Terra. Isso é fato. Nós viemos de outros mundos. E como também não permaneceremos nesse planeta eternamente. Quando os Espíritos vêm nos dizer que nós vivemos em diferentes mundos, é importante sermos cuidadosos em pensar no seguinte: que por ter habitado outros mundos, não significa que a gente fica trocando de mundo toda hora. Ok? Porque para reencarnar num planeta, nós precisamos da estrutura física desse planeta. O corpo nosso tem a ver com o tipo de habitat no qual nós vamos participar dele. A nossa mente organiza esse corpo espiritual. Portanto, o perispírito nosso, que modela o corpo físico, o perispírito aqui da Terra é diferente do perispírito de outros planetas, de outros mundos. Portanto, não há uma mudança constante. Deu aí, Daniela? Isso é um ponto pacífico para a gente entender isso aqui. O que importa para nós aqui, que a última frase da resposta diz que o nosso mundo é um mundo muito material. Está dizendo que o nosso mundo, por ser muito material, ele é muito atrasado. Se o nosso mundo é muito atrasado, justifica essa vaidade toda nossa? Nos julgando, né, o que não somos? Começa por aí. Então a lição de humildade aqui, quando a gente começa a pensar no universo povoado, é a primeira coisa que nos visita. Porque quanto mais você abrir o seu campo mental para analisar o universo, mais nós vamos verificar o tanto que somos pequenos. A começar pelo nosso Sol, que é de quinta grandeza. Na Via Láctea, nós temos milhões de sóis. Para nós o Sol é o máximo, não é? O astro vem no nosso sistema solar. Ele é nada perto de outros milhões. Justifica essa vaidade toda? De Copérnico, por exemplo, dizer lá atrás, no Ptolomeu, desculpa, quando ele define que a Terra é o centro do universo, hein? O que vocês acham? E Copérnico? Caminhou mais à frente. Ele disse, o que Copérnico afirmou? Hein? Que o Sol girava em torno da Terra. Os dois estavam errados? Completamente, não estavam? Em tese que eles estavam errados. Porque numa análise espiritual eles não estavam errados. Porque o centro do universo não é a Terra. O centro do universo somos nós. Aí a gente começa a pensar. Só que no narcisismo a gente acha que tudo tem que girar na órbita que me interessa. Captou a ideia? Não pode ser assim. Porque tudo está se projetando de acordo com a ideia, a organização, a vontade de um Espírito Supremo, que é o Criador de todas as coisas, o universo. Mas o universo externo, ele é analisado, ele é compreendido de acordo com o universo interno, que é o teu mundo, que é a morada principal. Porque se a sua morada, se você não for a morada principal, se você não for o agente principal do universo, no sentido de responsabilidade, de consciência, de trabalho, tudo perde sentido. Não sei se deu lá. Você é filosófico. Tu acha que a reunião hoje não está legal? A reunião não está, acho que não está atendendo. Mas eu preciso trabalhar nesse conceito. Deus meu, Deus meu, Deus meu.
Jesus falando no momento final da cruz. Mas como assim, Deus meu? Ele tomou posse de Deus, né? Por que lá atrás, no capítulo 5, por exemplo, de Mateus, ele nos convida para orar dizendo assim: Pai nosso que estás no céu. Aí é Pai nosso. Mas na hora do testemunho é Deus meu. Quando ele foi questionado pela mãe, porque ele tinha ficado no templo muito tempo com os sacerdotes, ele falou assim: o que importa a ti? Vim cuidar dos negócios de meu pai. Então tem uma relação que no momento ela é de Jesus com Deus dele, e tem um momento que a relação de Jesus é com o nosso Deus. Deus Pai, Deus Criador. Deu aí? Difícil? Captou? Eustáquio. O que a gente está querendo dizer com isso? Primeiro, a questão da valorização, né? Da tomada de consciência e da responsabilidade. Porque o universo, ele vai se manifestar para você de acordo com a manifestação que você fizer no seu universo, na tua intimidade. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Porque quem pede recebe, quem busca acha, quem bate a porta se abre. Pode ser que está acontecendo, tem lava sendo cuspida lá do vulcão. Se você olhar para a lava como o fim do mundo, vai ser o fim do mundo. Mas se você olhar para o vulcão em erupção como uma oportunidade de você ajudar alguém, ou de você buscar uma forma de se proteger fugindo da lava, tudo vai acontecer de acordo com os seus interesses. Tem pessoas, deixa eu te contar essa história. Tem pessoas que desencarnam num momento de muito perigo, está sendo perseguida. Aí de repente um lá dá um tiro no que está sendo perseguido, ele o corpo pá. Sabe o que costuma acontecer, Rita? O espírito continua O corpo caiu e ele está lá na floresta. Gente, mas esse cara não para de me perseguir, ele continua correndo. Ele está correndo. O universo dele, o campo mental dele se projetou na fuga. Então a fuga será o mundo espiritual dele, a realidade dele. Esse é o universo dele. Até que vai chegar um momento que vai alguma coisa acionar na intimidade dele e ele vai fazer: vou olhar para trás, será que tem alguém atrás de mim? Vocês já brincaram? Vocês eram criança? É muito tempo isso? Muito tempo? Vocês já brincaram de... Na minha época era pegador. Agora é pique-esconde. Tem uns nomes. Tem uns outros nomes. Não, é o pegador e tem o pique-esconde. Tem a Aí, mesa... Pois é, a gente de vez em quando tem que atualizar os nossos conceitos. Tinha coisa... Aí um fechava lá o olho e saiu os meninadas tudo correndo, né? Aí na hora que ele abriu o olho, quer ver todo mundo. É uma sensação ruim, né? Vai querer todo mundo. Aí ele vai sair correndo atrás. A descoberta. É mais ou menos o que acontece conosco na reencarnação, seu Terra. A gente vem para o planeta Terra para descobrir quais são os nossos desafios. E o tempo todo vai aparecer novas frentes, novas oportunidades. Agora, se você parar e resolver não correr atrás, o que vai acontecer? Uma oportunidade só. O seu universo coagula. Portanto, tudo que acontece na sua vida depende de você. Depende da sua ótica, depende da sua interpretação e depende da sua forma de investir. Então, a humanidade veio para o planeta Terra e esse processo vai se renovando a cada período. Ou seja, essa geração aqui, daqui a pouco vai chegar o fim dela.
Outras gerações já estão conosco. E outras advirão. É o que Allan Kardec trata no livro A Gênese, como emigração espiritual e imigração espiritual. Há uma renovação gradativa. Observem bem, nós temos no mundo espiritual uma população que gira em torno de 18 a 20 bilhões de espíritos. Haja cidade, hein? Por quê? Qual é a população do planeta? Nós estamos caminhando de 6 para 7 bilhões. Então, um terço está aqui. Um terço está aqui. Então a desencarnação é uma bênção. Porque na atual conjuntura social, econômica, política, se aumentar um pouquinho, dá problema. Então a gente tem que ir embora. E a turma tem que vir. Agora você já imaginava se começar a chegar mais do que partida? Já está dando. Você já observaram como é que está aumentando? Como é que esse momento atual político e econômico do Brasil, como que os recursos estão chegando agora, né? O poder aquisitivo está aumentando um pouco, não é verdade? O que está acontecendo com isso? O consumo está aumentando. Eu gosto muito de falar isso para dizer do trânsito. Nunca se vendeu tanto veículo no Brasil como está vendendo agora. Não é mesmo? O que está acontecendo? As cidades foram projetadas para uma quantidade X de carros. Como aumentou absurdamente o número de carros, engarrafamento é uma consequência natural. Não é verdade? Então imaginem se começar a chegar muito espírito. E aqui a gente começar a aumentar a longevidade. Tem engarrafamento de ônibus. Engarrafamento de ônibus, não é isso? É fila para entrar na fila. Pois é. Então por isso que de vez em quando tem que ter um tsunami. Aí vai desencarna 200, 300 mil de uma vez. Aí tem um abalo sísmico lá que vai mais uma leve. Mas Alberto, mas você está muito. Porque eu não aguento ver essas cenas. Nossa, não tem coisa tão triste, não é? A gente fica todo. Chega a chuva. As chuvas no final de ano aqui no Brasil, a terra do Senhor, seu Fernando. Já viu o que aconteceu lá? Mas todos nós sabemos que quando chove muito, terra desce. Mas o povo nunca acha que a terra vai descer no barraco dele, então ele mantém o barraco lá. Não é assim? Então o que vai acontecendo? Verdadeiras promoções espirituais. E para nós é uma grande calamidade. E nós temos que continuar tratando como calamidade. Porque também é uma grande oportunidade de nos sensibilizarmos. Porque quando a gente vê a dor do outro, a gente para para observar que não é tão assim que nós temos que levar a vida. Mas o que fica para nós? A importância desse ir e vir. E valorizando a forma de ir. Porque nós estamos aqui já, então. Quem está no processo da reencarnação está se preparando para vir. E se nós estamos, então nós temos que nos preparar para... Não é isso? É isso, dona Yolanda? É claro que é. A senhora falou que é claro, é porque eu apertei o cabo, ou é isso mesmo? Então, vocês concordam que nós estamos num curso para desencarnarmos? Topam? Vamos desencarnar? Vamos, agora. Agora todo mundo quer que muda de assunto. Agora não, né? Ô, senhor Fernando, agora eu estou lembrando, tem muito tempo que eu não falo da desencarnação. Naquela vez eu falei, deixa para semana que vem. Deixa para a semana que vem, não foi? Então vamos refletir. Kardec define para nós, no livro A Gênese, sobre as emigrações coletivas.
Porque esse assunto, que está no capítulo 11, vem nos falar também do simbolismo que nós vivemos na chegada do homem na Terra. No que reporta, por exemplo, a Adão e Eva. Essa passagem é linda. Kardec chama Adão de a raça adâmica. Para definir que Deus não criou um homem e depois uma mulher, e desses dois, olha que engarrafamento que nós estamos correndo aqui chamar a chave. Né? Isso é um simbolismo. Certa feita, Chico Xavier, em 1971, no programa Pinga Fogo, o programa que tem o maior índice de audiência da história da televisão brasileira, foi questionado por um pastor evangélico naquelas perguntas capciosas, né? Quando ele entra no assunto da reencarnação, ué, mas se vocês estão falando que tem reencarnação, então quer dizer que a Bíblia está errada? Né? Que Deus não criou Adão e Eva, e aí é que começou há 6.000 anos. 6.000 anos. A reprodução em massa no planeta. Aí o Chico com muito jeitinho, né? Não, nós temos que olhar para os textos com muito carinho, com todo respeito, mas procurarmos com a nossa ineficiência, com a nossa ignorância, tentarmos refletir em alguns pontos que estão um pouquinho além da letra. Porque se a gente ficar só preso na letra, a gente morre na letra. Porque o senhor, pastor evangélico, se o senhor, que é um grande estudioso, não é a nossa matéria, que conhece as letras, por exemplo, há de convir conosco que, por exemplo, Adão e Eva tiveram 2 filhos, não foi? Caim e Abel. O que aconteceu nessa família, que não acontece nos dias atuais? Caim matou Abel. Né? E depois do ato, ele caiu em si e se sentiu o pior dos homens. Né? E ele fugiu. E que não há maldade que será perdoada. O texto é lindo. E aí ele mudou para uma cidade que se chamava Norde. E lá ele foi constituir família. Então quer dizer que existia outras famílias. Tinha alguém lá para ele constituir família. Então isso é simbólico. Então Kardec nos ensina a refletir, por exemplo, no livro Gênesis de Moisés. Quando, por exemplo, está escrito assim. Vou pegar do capítulo 3 em diante. Depois que ele convida Adão, né, o homem, para habitar o jardim do Éden. Lá na frente ele diz assim: e chamou Adão o nome de sua mulher, Eva, porquanto ela era a mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra do que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Entendi nada. Ele falou assim, lá no jardim, vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, mas não comais o fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se comerdes desse fruto, morrereis. Aí Deus foi embora. Aí eis que
surge uma serpente. E essa serpente, ela vai enovelar-se com quem? Com Adão? Não, com Eva. Tá vendo como é que as mulheres atrapalham? Porque a serpente disse: coma da árvore da ciência do bem e do mal. Aí Eva disse: não podemos, porque Deus disse que não pode. Pode sim, eu vos afianço. Aí a mulher, aquela danada, foi lá e comeu a maçã. E até hoje nós estamos respondendo pelo fato do pecado dela. Quando eles comeram, eles se sentiram nus. Eu estou resumindo a história. Nus. Porque aí eles viram que não havia mais naturalidade. Aí eles se sentiram com necessidade de cobrir aquelas partes. Sabe aquelas partes? Aí colocaram folhas de parreiras. E até hoje tem o simbolismo da brincadeira, né? E aí vem Deus e vai num outro momento tirá-los do jardim, mandando-os para lavrar a terra. Vou resumindo. Os querubins e os anjos iam ficar no jardim, com espada flamejante, tomando conta do jardim. Eram milhões de almas que habitavam em outro planeta. E que à medida em que foram se enovelando com a serpente a representar a ilusão que rasteja, que campeia imundo, eles foram como que descobrindo com a própria queda, porque era proibido, não é? Não faça. Quando nós sabemos que não devemos fazer, isso não é imposto, isso é uma descoberta. Não foi Deus que falou, não coma. É a nossa consciência que vai criando, que vai se agigantando, que vai estudando e que vai definindo para nós quais são os limites. O que pode, o que não pode. Porque quando a gente não sabe, a gente faz e não tem complicação por você fazer. Sei, fiz, e o que eu faço se torna lei. Entendeu? Um planeta, um órgão, um sistema vivia um processo de evolução. Como nós estamos vivendo. As religiões estão alertando. Umas falando que vai ter apocalipse, que vai ter dezembro de 2012 agora. Porque antes não era 2012 não. Era 1999. Aí tinha uns adágios assim, de 1000 passará e de 2000, não é? De 1000 passará, mas 2000 não chegará. Pode dar um ajuste aí, mas tudo bem. Vocês entenderam? Já tem tanto tempo que eu não repito isso. Tem gente que suicidou. Facções religiosas lá nos Estados Unidos, América Central, milhares de pessoas com medo do apocalipse. Então, já outros, olha, está chegando o Armagedon. Ó, vai acontecer isso, ó, vai fazer aquilo. A humanidade já tem suficiente condição de perceber o ambiente espiritual que vive o planeta. Ninguém aqui pode dizer que não já ouviu alguma coisa, já assistiu um filme, já viu uma prédica, já leu um livro que fala do assunto. E tem uns que tem. É porque o Senhor está colocando nas nossas mãos vários livros, que são árvores, vários frutos. E nós já estamos sabendo o que a gente deve comer. Entendeu? Agora, não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Porque se comer desse fruto, o que vai acontecer?
nós vamos descobrir aonde que está o erro. Tem até Celine Dion na nossa Vamos comparar o drama. Quanto é? Quando você descobre, aí vira o problema. Eu costumo brincar com um amigo meu, muito querido, lá pelos idos, não vou lembrar. Um dia eu entrei na sala dele, olhei do lado do computador, ele me emprestava muito livro. Eu entrei do lado do computador dele, tinha um livro lá, eu olhei, o livro brilhou na minha frente. Eu pensei, e esse aí? Ganhei ontem. Ah, eu vou ler. Não, mas eu ainda nem abri. Azé seu, esse eu vou ler. O Livro dos Espíritos. O título mexeu comigo. Aí até hoje eu brinco com ele, eu sei que foi culpado. Pra que eu fui ler aquele livro? Porque é o livro que nos remete à ciência do bem e do mal. Deu? Não é que o livro que nos contou o que é certo e o que é errado. O livro nos ajuda, porque o certo e o errado você não vai assimilar com o livro, não. Não é por uma palestra, por curso que você vai fazer, que você vai entender, não. Os recursos didáticos nos auxiliam a abrir o que nós já temos, o que nós já detemos, o que nós já aprendemos. Por isso que Sócrates afirmava que aprender é recordar. Ah, deu aí? Aprender é recordar. Porque você não aprende sem operacionalizar. Quer ver? Quer um exemplo? Todos nós aqui, de alguma sorte, conhecemos o Evangelho. Conhecemos? Nós já sabemos a necessidade do perdão, a necessidade da outra face, não sabemos? Nós fomos informados sobre isso. Porque nós temos uma grande dificuldade de perdoar. Então não é matéria que eu detenho. Então, compreender e aprofundar no Evangelho não é numa vida só. Não é em um planeta apenas. Não será. Então quando Deus, vamos pensar, quando Deus, o texto até virou aqui já. Quando Deus cinge-os com vestimenta, Ele nos está dando condições de reencarnarmos no planeta. Foi o que aconteceu com a raça Adão. Para que, envolvidos com espíritos mais simples, que já estavam aqui, que vieram inclusive auxiliando na própria estruturação do corpo físico, nós pudéssemos chegar. Porque eu não posso conceber Jesus encarnando num corpo de um primata. Não dá. Entendeu? Então quem foram os primatas? Espíritos mais simples. Que podemos até imaginar que milhares deles auxiliaram na estruturação, na organização dos primeiros movimentos da sociedade humana e depois partiram para outros planetas que estavam vivendo esse mesmo estágio, para a chegada dos deuses. Os astronautas? Sim. Os astronautas, porque eu até me reporto aqui, a década de 70, que o Eric von Däniken, muito obrigado, escreveu um belo livro apoiado em pesquisas que ele fez nas civilizações antigas, não é? E ele faz uma alusão aos astronautas a dizer o seguinte, que aqueles seres que vieram auxiliar na organização do Egito, da Caldeia, dos mundos, das nações antigas, eram espíritos que vieram de outros planetas. Tá bom? Eles vieram com naves, isso não nos interessa. Embora naves visitem esse planeta. A ufologia é uma ciência séria. Embora tenha aproveitadores, aventureiros, como no espiritismo, como religião, em qualquer filosofia que existem. Mas é uma ciência séria. Por quê?
os habitantes de outros planetas, quando tem permissão de Jesus, as naves passam por aqui. Nós já assistimos com testemunho. Vamos falar que ele está sozinho. Aí meu filho fala, papai, isso eu não viu não, você deve ter visto um comento. Mas isso não importa para nós, não vou ficar parado, prestar atenção e estudar ufologia. O que importa para nós é entender como que os mundos se intercambiam. Mas é uma aula ou um estudo que nós vamos utilizar do recurso de uma reunião no centro espírita para entrar nesse mérito. Porque senão daqui a pouco a gente tira o pé da terra e vamos ficar extemporâneos. Isso não vai acrescentar muita coisa. O importante é a gente entender o que aconteceu aqui. O que está acontecendo aqui, agora. Para começar a vislumbrar o que vai acontecer amanhã. Então os capelinos, né, ou essa raça adâmica que chegou aqui, chegou por dois grandes agrupamentos. O agrupamento de Adão e o agrupamento de Eva. O agrupamento de Adão, espíritos extremamente intelectualizados. O agrupamento de Eva, espíritos extremamente complicados na área da emotividade. Por isso é que a razão, sentimento. E o que importa que a gente entenda também no simbolismo é que a ilusão vai visitar a Eva. Não é a mulher não, viu gente? A ilusão visita é a emoção, é a sensação, é o sentimento. Ainda muito novelado com a paixão. Porque a serpente não vai visitar o Adão, não. Porque o Adão vai falar assim, não, isso pode, isso não pode. Entendeu? O simbolismo. Razão. Nós estamos falando de homem e mulher? Não. Nós estamos falando que todos nós temos na nossa intimidade a área da razão e a área do sentimento. Existem espíritos que têm uma tônica mais desenvolvida na área do sentimento, outros na área da razão. Entendeu? A estruturação psicológica da mulher tende a auxiliá-la na desenvoltura do sentimento. Não é? Como do homem, os próprios mecanismos da socialização auxiliam para que ele desenvolva a área da razão. Agora está fechado a mulher desenvolver a razão, o homem o sentimento? Pelo contrário. Por isso é que unem-se num só corpo. Ah, o povo fica lá no casamento, o padre recita. Até os espíritas, quando vão fazer casamento, citam aquela parte. E disse Deus, é necessário deixar pai e mãe, né? Buscar uma adjuntora para procriar, formar família. Tá certo. Podemos discutir que é a base da sociedade, mas isso é muito mais profundo do que se imagina. Né? Tem que se unir razão e sentimento para que haja equilíbrio. Por isso é que o homem conjuga-se com a mulher e a mulher com o homem, para que cada um possa efetivamente contribuir com o outro, com as suas experiências. Deu aí, gente? Na humanidade atual, nós estamos sendo convidados para herdar a terra. Os judeus até hoje procuram a terra da promissão, a Canaã prometida. O jardim do Éden de volta. Fomos expulsos. Expulsos? Não! Os mundos de onde viemos caminharam na evolução e nós nos candidatamos a não permanecer lá. Pela indiferença, pela rebeldia, pela violência. E hoje, nós novamente estamos no mesmo processo. Só que agora com mais maturidade do que antes. Por isso que quando o Emmanuel, por exemplo, se reporta da história da humanidade, ele sempre fala daqueles que foram espíritos que complicaram muito, ele fala sempre com misericórdia. Por exemplo, Nero, né, Tibério, os Césares. Por que eles perseguiram
pelos cristãos. Costuma a Emmanuel falar assim, porque eles não compreendiam Jesus, eles estavam num outro enfoque, para não soltar complicação para o lado deles. Porque eles mesmos já se complicaram. Nós agora é que estamos num momento que não podemos nos complicar mais, porque nós já sabemos o que é cristianismo. Já estamos informados das leis. O Espiritismo está nos auxiliando para que a gente relembre isso. Mas o Espiritismo está nos dizendo assim, que fora da caridade não há salvação. E se o mundo, estando o mundo em processo de transição, nós estaremos como que pedindo um visto, né, para continuar nessa viagem, nessa perna. Nós estamos querendo um passaporte para ter cidadania na Terra. Porque existem espíritos que já não reencarnam aqui mais. Como os capelinos, que não puderam ficar nos planetas que eles habitavam. Que lá Jesus, o Cristo desses mundos, avisou, olhando para o tempo, não ficará pedra sobre pedra, que não será derribado. Cuidado com os falsos cristos. Aí o sermão profético. Isso tudo aconteceu lá. Conta para nós, Sócrates e Platão, que o grande povo, a grande nação da Atlântida, que foi um povo extremamente evoluído, todos eles foram avisados das transformações que aconteceriam no planeta. Que terras iriam emergir e terras iriam submergir. Quando aconteceu o fato, as transformações geológicas, aqueles que estavam atentos ao processo conseguiram sair antes dos fatos. Entendeu? E por isso migraram para as terras do Egito, outros conseguiram chegar na Europa, e daí foram inclusive contribuindo para a formação de outros povos da antiguidade. Então os sinais divinos, eles chegam para todos. Lembram da passagem de Sodoma e Gomorra? Quando o casal, Ló e sua esposa, receberam um aviso que o Senhor iria enviar, iria oferecer as circunstâncias para que o povo que estava pervertido na cidade de Sodoma e Gomorra pudessem refrear os seus impulsos. O casal Ló e sua esposa atenderam o convite do Senhor e deixaram a cidade. Mas infelizmente no meio do caminho, a esposa de Ló, que havia sido alertada para não olhar para trás, ela se volta e virou o quê? Uma estátua de sal, pedra. É o que acontece hoje em dia. O Senhor está nos convidando para sair do tumulto. É isso que a gente precisa pensar. Mais um simbolismo do Antigo Testamento. O Senhor está nos convidando a sair do tumulto. Mas para sair, Dona Yolanda, nós temos que sair com convicção. Entender o porquê do chamamento do Senhor. E fazer com soberania. Fazer com determinação. Porque a nossa tendência de voltar, de olhar, de ficar enamorado com o passado, é muito forte.
Porque nós estamos num contexto evolucional que o passado nosso, ele ainda é um grande corcel voluntarioso que precisa de ser domado. Domar um corcel, aqueles pura raça, né? Puro sangue, é tarefa para cavaleiro que conhece da matéria. Não é fácil, não. Nós somos podemos dizer que este é o grande desafio do Apocalipse. São 4 cavaleiros no Apocalipse, não são? São 4 grandes projetos que precisamos de aprender a domar. O cavaleiro do Apocalipse somos nós. E Apocalipse não é fim do mundo. A palavra Apocalipse significa revelação. A revelação está nos visitando. Doutrina espírita é revelação. Doutrina espírita está nos contando que nós tivemos um passado, muitas vidas. Viemos de outros mundos. Por isso que de vez em quando tem gente que olha para a estrela assim, engraçado, olha para aquela estrela, dá saudade. É como os negros que foram retirados, arrancados da África, e trazidos, por exemplo, para o Brasil, e aqui ficavam com o coração sangrando, saudade. Né? Saudade do seu povo, da sua família. É quando os egípcios faziam cerimoniais para preparação para a desencarnação. Quando o faraó, por exemplo, construía o seu templo, né? Suas pirâmides, para se preparar, para voltar para o Amente, o Vale dos Mortos, numa canoa, com provisões. Porque no momento em que ele despertasse, ele precisaria de trigo, ele precisaria de ouro, ele precisaria de quê? De líquidos, de todos os mantimentos, de todos os recursos, para que ele pudesse continuar a grande viagem no Nilo, serpenteando as terras do Egito, em busca da imortalidade. Isso é lindo para quem procura mergulhar nas águas profundas da reencarnação com entendimento. Isso tudo está sendo o quê? De um processo intuitivo de espíritos que vieram de outros mundos. E que muitas vezes aqui não nos sentimos em casa. Eu estou numa família que não é minha. Eu estou vivendo um processo que, meu Deus, parece que eu sou um fruto da dor. Isso aqui não é meu mundo. Muitos, para não dizer bilhões, estão vivendo isso. Talvez a maior parte dos 7 bilhões estão vivendo isso. Porque afirma Jesus para Pôncio Pilatos: o meu reino não é. Mas lá na frente ele nos consola dizendo: mas o meu reino ainda não é daqui. Se ainda não é, significa que um dia será. E tem que começar lá fora. Não. A terra prometida, a Canaã, o jardim do Éden, que eu sinto saudade, Dona Yolanda, é porque eu esqueci que esse jardim está aqui dentro. E eu me embreiei pelos vales do mundo e estou amargando frutos dificultosos, complexos, que eu semeei no coração dos outros. Por isso é que muitas vezes nós estamos do lado de pessoas que não têm nada a ver conosco. Mas lembremos que a misericórdia da providência divina sempre coloca almas afins para nos dar sustentação. Você está lá no meio de 8 que não tem nada a ver, mas tem um lá que, olha, calma. De vez em quando ele manda uma mensagem, fica tranquilo. Né? De
vez em quando, bem, vai com calma. Tem bem ainda? Tem? Tem? O bem maior do mundo é o amor. E de vez em quando se manifesta através de uma criança. O indivíduo está para cometer uma atitude que vai complicar e a criança, papai. Hã? Não é a criança. Ali tem um espírito que tem autoridade sobre ele. Papai. Vou te dar um beijinho. Desarma. Hã? De vez em quando é um acontecimento que faz com que o indivíduo mude completamente o roteiro. São corações que se apagam para nos auxiliar. Então, felicidade na terra plena não existe. Mas como existir? Não existe, não. Porque aqui na terra, nesse planeta, nós temos momentos de felicidade. Que em cada 10 momentos, um é de felicidade. Esse um é o sirineu para te sustentar para os 9 de dificuldades. Agora você quer 9 de felicidade e um só de dificuldade, então você está no planeta errado. E não adianta querer partir dele não, porque quanto mais você quiser fugir, mais assombração vai para você. Porque não é fugindo do problema que tu resolve. É aprendendo a administrar. A mensagem, certa feita, Pedro, o apóstolo, falou para Jesus: Senhor, esse discurso é duro. Aí Jesus confirma. Porque a dureza é dos corações. Porque se o coração não está cristalizado como estátua de sol, a mensagem não é dura. Pelo contrário, ela é informativa, ela é esclarecedora. Porque não estou mais no momento de brincar. O momento agora é de entender. Porque entendendo, nos compete colocar a mão na charrua e fazer. Com a ajuda dos Espíritos. Com a ajuda desses anjos. Desses Espíritos superiores. Que caminham de uma forma invisível, intangível. Do nosso lado. Falando no nosso ouvido. Nos inspirando. Calma. Vai devagar, chegou a hora, confia, segue, levanta, persevere. É assim que os Espíritos trabalham conosco. Mas eles não interferem. Eles não podem entrar no circuito da nossa vida e assinar o cheque para você. Não é ele que vai passar o e-mail, não é ele que vai fazer a visita no hospital em seu nome. É você, a responsabilidade é tua. A responsabilidade é nossa. E graças a Deus, como o barco dos egípcios, nós agora nos remontamos ao barco de Jesus. Que na realidade, me perdoe, ao barco dos pescadores. E Jesus não tinha barco. Ele pegava emprestado. Porque o barco é instrumento. Ele não precisa mais do instrumento. Porque ele é a própria mensagem. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Essa casa espírita é um barco. Essa casa espírita é um instrumento. Ela não é a mais importante. Mais importante é o que demanda daqui. É a essência doutrinária. Mais importante que a essência doutrinária é o que demanda do teu coração, do meu, do nosso. Isso é que vale. Então, todos nós estamos na mesma posição, entre aspas. Todos nós estamos na mesma viagem. O planeta Terra é uma nave, é um barco, que está singrando no mar do cosmos, em busca da eternidade, ao reencontro com Deus. Valorizemos esse instante, agora, porque é o agora que define o nosso futuro. Como o presente é que respalda a nossa posição. E graças a Deus estamos nos despertando com tranquilidade, embora com dor,
embora com dificuldade, com desafios. Mas nesse momento aqui, o que vige é a tranquilidade, é a mansuetude do Evangelho, é o pão que é distribuído por Jesus para nos alimentar, e alimentando do amor que Ele nos revela através das suas vivências, é que encontraremos a paz, a divina paz. Muita paz para todos. Graças a Deus.